Sejam muito bem-vindos a mais uma exploração. Hoje a gente tem em mãos um material que, à primeira vista, pode parecer tratar apenas de regras jurídicas, teóricas e, sabe, muito distantes. Mas que na verdade funciona como um verdadeiro roteiro de sobrevivência, né? Exatamente. Um roteiro de sobrevivência para o futuro da humanidade. A nossa missão nessa análise aprofundada de hoje é extrair aquele conhecimento mais denso e valioso de uma pesquisa fascinante que foi conduzida pela professora Renata Miranda Lima sobre as engrenagens do constitucionalismo. E para quem acha que a gente vai ficar preso em bibliotecas poerentas debatendo leis antigas, o convite é para apertar os cintos. É uma viagem e tanto. O escopo desse material é gigantesco. Com certeza. Nós vamos traçar uma linha contínua, uma linha surpreendente, que começa com a humanidade tentando frear reis absolutistas que faziam o que bem entendiam e termina lá no ano de 2046, num cenário onde a gente está na iminência de alugar a nossa própria capacidade cerebral para inteligências artificiais globais. E no meio de todo esse caos, a gente vai tentar entender como a lei tenta, de forma quase desesperada, organizar esse tabuleiro inteiro. O que é fascinante aqui é que, logo de início, nessa pesquisa, a lei não é vista como uma punição. Ela é vista como uma tecnologia de controle de danos. Para a gente não se perder nessa linha do tempo até 2046, precisamos fincar os pés na definição central do que é esse tal de constitucionalismo. Longe de ser apenas um documento impresso e encadernado, trata-se de um movimento político e jurídico contínuo. Uma evolução constante. Isso. A função primordial dele é muito específica, que é limitar o poder do Estado e garantir que as pessoas tenham direitos fundamentais inegociáveis. O material traz as visões de dois gigantes do direito para ilustrar isso perfeitamente. O autor J. J. Gomes Canutilho chama o constitucionalismo de a técnica jurídica da limitação do poder com fins garantísticos. E o Luiz Roberto Barroso complementa essa visão descrevendo o constitucionalismo moderno como a institucionalização do poder limitado. Quer dizer, é a transição brutal daquele poder de quem tem a espada mais afiada Para o poder de quem segue as regras do jogo. Certo, vamos desempacotar isso, porque a teoria precisa fazer sentido no nosso dia a dia. Por que, no meio de uma rotina super corrida, pagando boletos e lidando com o trânsito caótico, quem nos acompanha agora deveria se importar com essa limitação de poder? A resposta é que a Constituição funciona literalmente como o código-fonte da nossa sociedade. O sistema operacional básico de tudo. Perfeito. É ela quem dita desde os limites que impedem que o salário de um trabalhador seja confiscado da noite para o dia, até os limites que vão impedir que as megacorporações tecnológicas ditem o que a gente pode ou não pensar no futuro. Sem esse código-fonte, o sistema entra em colapso. Mas para entender a complexidade desse código hoje e amanhã, a gente precisa olhar para os programadores originais, né? A pesquisa nos leva primeiro para a antiguidade, mostrando que os costumes e dogmas religiosos do Estado hebreu já funcionavam como freios invisíveis ao poder. Mas o grande divisor de águas jurídico, o momento em que o código-fonte começa a ser escrito em pedra, ou melhor, em pergaminho, acontece lá na Inglaterra, em 1215, com a famosa Magna Carta. E a ironia da Magna Carta é que ela não foi um ato de bondade, de forma alguma. Não, os nobres estavam com a faca nos dentes. Literalmente. O rei João, sem terra, foi forçado pela nobreza a assinar aquele documento sob a ameaça de perder a cabeça. O autor Paulo Bonavides, que é citado de forma muito pontual na pesquisa, tem uma leitura cirúrgica sobre esse momento. Ele afirma que a Magna Carta não criou direitos do nada para os cidadãos. A genialidade dela foi simplesmente reconhecer, pela primeira vez de forma documental e vinculante, que o rei estava submetido à lei. O monarca desceu do pedestal da divindade e passou a responder a um pedaço de papel. Exato. Isso planta a semente fundamental do que a gente chama de Estado de Direito. Se a gente avançar a fita para o final do século XVIII, entramos na fase do constitucionalismo moderno, também conhecido como liberal. É o momento explosivo das revoluções. Temos a Constituição dos Estados Unidos, de 1787, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, em 1789. E o espírito da época era focar quase obsessivamente no indivíduo, né? A ideia central era a abstenção total.
O Estado era visto como uma ameaça latente. Eles vinham de séculos de absolutismo, então a regra de ouro era clara: não se intrometa. Não se intrometa na economia, não se intrometa nas relações de trabalho, nem na propriedade privada. Péssimo hábito de testar as teorias até elas quebrarem. E é exatamente aqui que a narrativa sofre uma virada dramática no material. A pesquisa levanta uma questão essencial: o que foi capaz de forçar o mundo a abandonar esse modelo liberal e abraçar o constitucionalismo social no início do século XX? Não foi um debate acadêmico calmo e polido, definitivamente. Longe disso. A resposta está numa das imagens mais perturbadoras que o material traz. Uma fotografia real de soldados usando máscaras de gás primitivas afundados na lama das trincheiras da Primeira Guerra Mundial. O salto evolutivo do direito não foi suave. Foi um instinto de sobrevivência puro e simples. A guerra destruiu completamente a ilusão de que o mercado se autorregulava perfeitamente e de que as pessoas, deixadas à própria sorte, iriam prosperar. O constitucionalismo social nasceu do desespero absoluto. Quando as nações europeias viram milhões de mortos, economias arruinadas, órfãos e mutilados pelas ruas e aquela ameaça gigantesca de revoluções batendo à porta, os governos perceberam algo muito assustador. A corda ia estourar de vez. Ia arrebentar. Se o Estado continuasse de braços cruzados sem intervir para garantir um piso mínimo de bem-estar, moradia e valor do trabalho, a sociedade inteira entraria em colapso. E é nesse cenário caótico que surgem os grandes marcos sociais. A Constituição Mexicana de 1917, forjada no fogo de uma revolução interna duríssima, se torna pioneira no mundo ao colocar direitos trabalhistas e sociais no papel. E logo em seguida temos a Alemanha também. Sim, em 1919, a Alemanha, humilhada e destroçada no pós-guerra, assina a Constituição de Weimar. Eles precisavam de um pacto social urgentemente para evitar que o país fosse engolido pelo extremismo. E no mesmo ano, o Tratado de Versalhes cria a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Quer dizer, o Estado foi obrigado a colocar a mão na massa para salvar a própria pele. E essa evolução não parou por aí. Depois de passarmos pelos horrores indescritíveis da Segunda Guerra Mundial, o mundo precisou recalcular a rota novamente. Aí a gente entra na fase do neoconstitucionalismo. Nesse período, a dignidade da pessoa humana parou de ser apenas uma frase bonita recitada em discursos políticos e passou a ter força normativa. Exigindo que os governos entregassem resultados práticos nas cortes. É quando a nossa Constituição Brasileira de 1988 entra em cena, consolidando uma lista enorme de garantias sociais. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a pesquisa da professora Renata traz o que a gente pode chamar de a grande luta de ringue no pensamento jurídico. Uma rivalidade filosófica sensacional. De um lado, a gente tem Ferdinand Lassalle, aquele sociólogo extremamente cético do século XIX. Do outro, Konrad Hesse, o jurista idealista do século XX, que é considerado o pai do neoconstitucionalismo. Lassalle joga um balde de água fria em qualquer idealismo. Lá em 1862, ele defendeu que a Constituição escrita não passa de uma, e aqui eu cito ele, folha de papel. Para ele, quem dita as regras do jogo são os fatores reais de poder. O exército, a economia. Exatamente. As forças armadas, os gigantes da indústria, o capital financeiro. O raciocínio dele é perturbadoramente lógico. Ele diz que se houver um conflito entre o que está escrito no papel e os interesses de quem tem as armas e o dinheiro, o papel vai ser sumariamente rasgado. A Constituição só sobrevive se for um espelho fiel de quem realmente manda. É uma visão brutalmente materialista. Mas sendo totalmente franca e olhando para a história recente, Lassalle não parece ter uma certa razão. Se a gente pensar no poder de uma mega corporação moderna, que tem um faturamento anual maior que o PIB de vários países somados. Uma folha de papel assinada por parlamentares numa capital distante consegue realmente parar uma máquina económica desse tamanho. Se conectarmos isso ao cenário maior, essa é a exata provocação que Konrad Hesse tenta responder quase um século depois, em 1959. Hesse entende o argumento de Lassalle. Ele sabe que os fatores reais de poder são esmagadores, mas ele traz um conceito fundamental chamado de força normativa da Constituição. A ideia de que a lei pode, de fato, moldar a realidade. Isso. Ele argumenta que o direito não é só um reflexo passivo do que acontece no mundo. Ele é um projeto de futuro.
A lei tem sim a capacidade de forçar a realidade a mudar e de proteger os mais fracos contra a pressão econômica. No entanto, e este é o ponto onde Hesse faz a virada de mestre, para que esse papel vença o poder econômico, é imprescindível que exista vontade de constituição dos juízes e juristas para não ceder à pressão. Essa vontade de constituição soa como energia necessária para fazer a máquina rodar. Ele quer dizer que a lei só ganha vida se quem opera o direito decidir comprar a briga, certo? Na mosca. O papel por si só é inerte. A força dele depende exclusivamente de quem aplica a lei. Se um tribunal, ao se deparar com a pressão colossal de uma corporação, abaixar a cabeça e decidir que o mercado dita as regras, ele está validando a teoria de Lassalle. Mas se esse mesmo tribunal disser que a garantia constitucional dos valores sociais do trabalho está acima do lucro financeiro, Então a vontade de constituição de Hesse se materializa no mundo real. A lei submete a realidade ao seu comando. Essa é a batalha diária travada em cada sala de audiência. A lei reflete a realidade ou força a realidade a mudar? o que nos fornece é a ponte perfeita para o maior embate jurídico acontecendo no Brasil nesse exato momento. E aqui a gente entra num terreno bem espinhoso, que é a famosa pejotização. E, pessoal, só para deixar absolutamente claro para nossa audiência, a gente precisa fazer uma pausa aqui e declarar expressamente que o nosso objetivo não é tomar nenhum partido político ou econômico. A gente não está aqui para defender patrão nem para julgar empregado. De jeito nenhum. A ideia é manter a imparcialidade absoluta. Sim, a nossa única missão é relatar fielmente os dados e os argumentos jurídicos que estão presentes nos slides do material de estudo. E esses dados mostram que os tribunais brasileiros estão travados. Antes de entrarmos nos números, vamos traduzir esse conceito rapidinho. A pejotização é basicamente a prática de contratar alguém que trabalharia como um funcionário comum, mas exigir que essa pessoa abra uma empresa, um CNPJ, e preste serviço como pessoa jurídica. O objetivo prático disso é contornar os encargos impostos ligados à legislação trabalhista tradicional. E os impactos macroeconômicos são avassaladores. A pesquisa detalha que o Brasil está vivendo um estado de suspensão jurídica inédito desde abril de 2025. Um freio de arrumação gigantesco. Exato. O ministro Gilmar Mendes determinou a paralisação nacional de processos que discutem o reconhecimento de vínculo de emprego em casos de pejotização. E isso fica paralisado até que o Supremo Tribunal Federal decida de forma definitiva o que eles chamam de tema 1389. O pano de fundo dessa decisão drástica é um dado alarmante que o estudo traz. Os 106 bilhões. Isso mesmo. Uma estimativa de que a pejotização causou uma perda de arrecadação de impostos e contribuições superior a 106 bilhões de reais num período curto, entre os anos de 2022 e 2025. É uma quantia colossal de dinheiro que sumiu da base de financiamento do Estado. 106 bilhões de reais. É um rombo que ameaça toda aquela estrutura de seguridade social que a gente mencionou lá atrás, que foi criada na época do constitucionalismo social, justamente para evitar o colapso do Estado. A pesquisa coloca o dedo na ferida apontando uma dicotomia jurídica bem profunda. De um lado, a gente tem a Justiça do Trabalho. Historicamente, ela atua focada na proteção do trabalhador, partindo do princípio de que ele é o elo mais fraco da corda. O que os juristas chamam de trabalhador hipossuficiente. Exato. Esse trabalhador não tem o mesmo poder de barganha de uma mega empresa para negociar os próprios direitos. Portanto, a Justiça do Trabalho vinha frequentemente anulando esses contratos PJ, apontando que, na prática, havia fraude e subordinação diária. A ideia era proteger a dignidade desse prestador. O contraponto vem direto do Supremo Tribunal Federal. O STF tem adotado uma postura de derrubar essas anulações feitas pela Justiça do Trabalho, trazendo um argumento calcado na liberdade de iniciativa econômica e na liberdade de contrato. O foco do Supremo tem sido especialmente na figura dos profissionais considerados hipersuficientes. Que seriam os médicos especialistas, grandes executivos, diretores da área de tecnologia. Perfeito. O argumento é que essas pessoas são altamente qualificadas, recebem remunerações elevadas e têm plena capacidade de negociar contratos comerciais vantajosos.
Eles não precisariam daquela tutela paternalista do Estado que a Justiça do Trabalho oferece. E olha como as peças do xadrez se encaixam de forma brilhante nessa análise. O que os tribunais estão vivendo na pele hoje é a reedição exata do duelo entre La Salle e Hess. É um choque direto de princípios dentro da própria Constituição brasileira. De um lado, você tem o artigo 170, garantindo a livre iniciativa. Do outro lado, o artigo 1º, inciso 4, garantindo o valor social do trabalho. La Salle contra Hess na prática. Uma colisão frontal de valores constitucionais. Sem dúvida. E se essa confusão sobre o que define um trabalhador já está causando um curto-circuito bilionário na sociedade hoje, o material da professora Renata nos convida a dar um passo adiante e imaginar o que acontece quando a gente tira o empregador humano da jogada e coloca uma inteligência artificial no comando. A gente introduz aqui a evolução tecnológica no direito. E o material resgata algo fascinante lá de 1942, que são as 3 leis da robótica do Isaac Asimov. Sim, a base da ficção científica virou realidade. As leis do Asimov diziam basicamente que um robô não pode ferir um humano, deve obedecer ordens e deve proteger a própria existência nessa ordem de prioridade. Mas como isso afeta o direito no futuro? O material guia a gente por uma projeção muito perturbadora para o ano de 2046. O surgimento do que chamam de superinteligência artificial, a ASI. E ela operaria como a grande gestora global, certo? Exatamente. Nesse cenário de 2046, o emprego CLT formal, aquele de bater ponto e tirar férias, simplesmente desaparece. Ele dá lugar a uma pejotização radical. O mundo mergulha na giga economy operando em microsegundos. Humanos sendo reduzidos a microunidades de serviços. É assim que o texto define, o que é um termo bem assustador. E é brutal, o ecossistema muda. Você não tem mais um chefe ou uma empresa fixa. A humanidade passa a ser contratada por algoritmos globais para executar tarefas hiperespecíficas, pulverizadas, que a máquina ainda não consegue fazer. E essas tarefas duram segundos ou minutos. O trabalhador é descartado logo após a conclusão. As pessoas preenchem as lacunas do cuidado emocional ou da arte. O que levanta a grande crise relatada na fonte. Sem trabalho contínuo, sem contribuições regulares e sem descanso, o conceito de dignidade humana vai por água abaixo. A Seguridade Social colapsa de vez porque aquela fonte de dinheiro que já tinha perdido 106 bilhões em 2025 agora secou completamente. Como você financia saúde e previdência assim? Mas o estudo apresenta as soluções dos slides para evitar o fim do mundo. A primeira delas é a Renda Básica Universal. A RBU, que deixa de ser um auxílio e se torna um direito fundamental e inegociável para garantir a simples sobrevivência humana. E a forma de financiar isso, segundo a projeção, seria a taxação implacável dos lucros gigantescos gerados pelas IAs. A pejotização radical passaria a ser só um meio para conseguir luxos, porque o básico estaria garantido. É uma virada total do sistema. Mas a segunda solução projetada para 2046 é onde as coisas ficam verdadeiramente sci-fi, mas com uma base jurídica sólida. É a hibridização. Aqui o embate muda de nível. Profissionais não vão mais apenas digitar num teclado. A projeção aponta que eles estarão acoplados a interfaces neurais. A pejotização evolui para o aluguel da própria capacidade cognitiva. A IA vai terceirizar o processamento criativo, usando os nossos cérebros como servidores de carne e osso. E nasce aí a necessidade urgente do direito à desconexão neural. O embate jurídico passa a ser a nossa integridade mental, amparada no artigo 5º da Constituição. Até onde a megacorporação tecnológica pode acessar o cérebro do prestador de serviço. Voltamos à estaca zero do conceito de constitucionalismo. A técnica jurídica da limitação do poder. Só que o monstro a ser contido em 2046 não é mais o Rei João sem terra, mas a tecnologia invasiva corporativa lendo as nossas sinapses. Então, o que tudo isso significa no final das contas? O grande resumo da ópera que a gente extrai dessa análise é que o direito não é estático. Ele nasceu para frear reis na Idade Média, ele sangrou nas trincheiras das guerras mundiais para garantir o bem-estar social, e agora, enquanto a gente discute perdas bilionárias na pejotização, ele se prepara para batalhar contra algoritmos e superinteligências na defesa da dignidade humana. E isso reforça demais a ideia central de Conrad Hesse,
A lei, seja para proteger o salário hoje ou as ondas cerebrais amanhã, só tem valor se quem a opera tiver a vontade de fazê-la valer contra os fatores reais de poder. O futuro tecnológico vai testar essa vontade de constituição até o limite. É uma jornada que traz um misto de angústia e profundo fascínio intelectual. Agradecermos a todos da nossa audiência que mergulharam com a gente nessa exploração sobre o passado e o futuro das regras que nos mantêm vivos em sociedade. E para encerrar, e não perdermos o costume de provocar a reflexão, deixamos um pensamento inédito construído em cima desse material. Se no futuro os contratos permitirem que corporações acessem nossos dados neurológicos diretos, a próxima grande fronteira do constitucionalismo não será mais proteger o que o nosso corpo produz fisicamente, mas proteger a própria privacidade silenciosa dos nossos pensamentos íntimos. A fronteira invisível da mente. Exatamente. Será que no ano de 2046 precisaremos de um habeas corpus para a mente? Fica a reflexão para quem nos acompanha. Até a próxima exploração.